Noite! Olá! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Você tá com filtro? Eu botei filtro iPhone aqui. Mas cadê o meu? Não, tá todo mundo com filtro. Não, eu não tô. Agora eu tô. É. Eu tava normal, natural. Agora eu tô... Desculpa. você só assim, ó. É. Então deixa eu com filtro. Se for alguém pra ficar com filtro, eu que fico com filtro, né, gente? Que mulher sempre investe mais em maquiagem, né? Sim. Ele hoje, inclusive, se cuidou. Raspou a cabeça, raspou a barba. Fiz o autocuidado. bigode. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Cristine. Anne, boa noite, Lilian, minha xará. Sejam bem-vindos. Estamos um pouco sumidos por conta do horário, da rotina com a Alice na escola nova. Tudo bom? É um prazer a gente estar aqui novamente. Dentro do possível a gente está, né, na ativa, mas um pouco menos porque tem essa adaptação escolar assim no momento, né, amor? E hoje, né, foi um dia importante. Vocês viram nos sites principais aí que falam de autismo sobre a questão do rol taxativo, do rol, né, a aprovação do rol para as terapias de autistas, né, tanto, na verdade, não só autistas, né, pessoas com transtorno globais de desenvolvimento, que é o critério do CID-11. CID-10. CID-11 é o atual, que muda um pouco, mas não vamos falar nisso, mas daqui a pouco vai ser CID-11, né, que já começou esse ano. Enfim, então assim, mas nosso pensamento é que não estamos falando só do autista, né? A gente está falando... 84, desculpa. Porque no CID-11 o autismo vai ser 6A02, vai ser outro código, e o autismo não está dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Ele está como transtorno do espectro autista, mas isso é outra live, né? É outra live. E aí, Voo das Artes, Calena, querida, Dona Leia, boa noite. E já que a gente tá falando disso, boas notícias, eu nem falei isso com a Lili, mas assim, só mandar um abraço e falar boa notícia e falar sobre o capacitismo, bem feito, Milton Ribeiro, tá? Que você Capacitista, fique... né? Não passarão. Que você fique bastante tempo longe do microfone da sua boca, pra não falar besteira, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lá, gente. A gente fez uma enquete hoje. Pode mandando o sininho, pode convidando outras pessoas. A gente pretende deixar essa live gravada, se a internet ajudar, que ela está oscilando um pouco. Mas a gente veio trazer um tema que a gente sempre está falando aqui, né? O Caleno está falando. O Soltário, né? Mas pelo menos ele tomou um susto e que ele fique longe, né? Ele tem que ser punido, investigado. Mas que ele fique longe das câmeras por bastante tempo. Pelo menos fique quietinho agora, não vai poder falar besteira, como ele falou aquele dia. Muito triste. Mas vamos lá. A gente fez um roteirinho, né, para não fugir tanto do tema. Boas-vindas a todos, né? A gente vai se autodescrever porque uma pessoa com deficiência visual pode acessar essa live e saber quem está falando do outro lado da tela, né? Boa noite. Meu nome é Lília. Eu tenho a pele clara, cabelo castanho, um pouco úmido. Olhos são verdes, aparece castanho assim de longe. Estou com uma blusa cinza, né? Escrita mãe anticapacitista e... Mãe atípica, anticapacitista e brava, da Mama Comics. E estou com um cordãozinho com um pingo de luz, né? E atrás de mim uma parede branca. E Paulo vai se descrever agora. Lá, eu sou uma pessoa, sou com pele branca, morena, branca, careca, sem barba. E tô com a blusa branca do pagamento do espectro, aqui no lado direito, lado esquerdo, e fundo branco. A Cíntia tá falando, né, que o filho é recém-diagnosticado, ainda não começou terapias. Além do autismo, também é portador de fibrose cística. Eu aprendo muito com vocês. Obrigada, Cíntia, por esse feedback. A gente está aqui sempre para trocar e a gente aprende o tempo todo também. E é muito importante essa troca e esse momento. Boa noite, Cíntia. Cíntia Porto. Olá, tudo bom? Daniele Souza também, boa noite. Aí vamos lá falar sobre o capacitismo, né? Hoje eu soltei alguma coisa nos stories e falando um pouco de algumas definições. No final a gente vai deixar indicações de 2 livros, mas o capacitismo, para ser muito, muito, muito sintética, é quando a gente deixa de humanizar uma pessoa com deficiência, no caso, né? E atribui características que não são delas, que não são humanas, né?
E aí a gente vê alguns pilares assim do capacitismo no dia a dia, na vida. E eu vou citar daqui a pouco melhor o livro do Ivan Barón, que eu aprendo muito com ele no Instagram. Ele cresceu muito, muito, muito nos últimos anos. E ele tem um livro, né, chamado Manual Anticapacitista. E ele cita 3 formas de capacitismo, né? O capacitismo médico, que é quando os profissionais de saúde, vou entender até de educação nesse pacote, né? Tratam a pessoa com deficiência, no caso, vamos falar de autista, porque é onde a gente lida, querendo curar a doença, né? Tratando a doença como uma condição somente biológica, orgânica, e não enxerga esse entorno biopsicossocial que o ser humano é. Então seria mais atribuição do capacitismo médico, excessos de exames, de terapias, né, de medicamentos, acreditando que essa pessoa vai ser menos deficiente naquela deficiência que ele tiver. Resumindo, né? Fala do capacitismo recreativo, que é... Não, vou falar até por último do recreativo. Vou falar do institucional, que são as empresas que colocam vaga para pessoa com deficiência, mas no final é só para cumprir cota, ou ele vai ficar fazendo assim para sair sai o filtro de mim para... Não tá sabendo lidar, porque a gente nunca faz com filtro. Se quiser tirar, pode tirar. O institucional, o capacitismo institucional, quando as empresas, né, não só colocam pessoas com deficiência para cumprir cotas, mas não adequam o ambiente para receber pessoas com deficiência. Por exemplo, autistas, né? A empresa quer que faça a mesma carga horária, todas as atividades iguais, os neurotípicos, vamos dizer assim, e não tem uma adaptação sequer. Então isso é um capacitismo porque uma pessoa com deficiência tem necessidades específicas, né? As escolas também têm que entender, as empresas têm que entender, os serviços de saúde têm que entender. E o nosso raciocínio é justamente esse, né? Não é a pessoa que tem que se adaptar à dificuldade da sociedade, a sociedade que tem que se adaptar à pessoa que tem deficiência. Então a gente chama de capacitismo institucional. E o capacitismo recreativo, que acaba sendo desde o bullying, né? Aquelas que antigamente não, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era mais naturalizado, né? Piadas, brincadeiras. Era a famosa zoeira que o pessoal achava que era engraçado e que hoje em dia o bullying, eu sempre gosto até de falar, que eu falo muito para os meus alunos que tem mais de meia idade ou mais velhos que acham que a questão do bullying é uma frescura, um mimimi. O bullying na época da escola, na época que a gente estudou, 10, 20 anos atrás, 30, ele estava só dentro da escola. Então acabava meio de 15, meio de 15 a aula, acabava a brincadeira, acabava essa zoeira, esse bullying. Só que hoje em dia esse bullying está em qualquer lugar, né? Então ele sai da escola, ele sai do trabalho, sai e vai para a rede social, vai para o WhatsApp, né? Tem outros tipos de bullying e até tem os desafios, como o Celso Portiolli caiu lá naquele desafio lá, depois até pediu desculpa. Na rede social vizinha, né? E aí, enfim, esse é o bullying, né? Que assim, hoje em dia a gente tem que entender que o bullying não é mais só a fala do lado, ele vai para o Instagram, ele vai para as outras redes sociais e vai para o WhatsApp, que a pessoa está o tempo todo acessando. Expõe as pessoas, né? E aí a gente vai falar aqui, né? Mas aquelas brincadeiras que tradicionalmente foram atribuídas, de chamar a pessoa baixa de anão, né? De implicar com a orelha, de implicar com pedaços do corpo. E a gente vai tomando uma consciência, a gente está no século XXI, né, gente? Que sobre o corpo do outro não se comenta. Se a pessoa não pedir uma opinião, né? Ou se é alguma coisa que você não vai poder ajudar, porque dificilmente uma pessoa estranha vai poder ajudar, né? No peso, no que for do corpo do outro. Se não for um elogio, é melhor ficar calado, né? Porque, assim, como a pessoa lida com toda a sua questão interna e externa, diz respeito à pessoa. Então, a gente sempre... Essa questão da aparência, né? Que sempre foi motivo de bullying, de alto, baixo... infelizmente, a cor também acaba sendo... E hoje a gente sabe que é crime, né? Capacitismo é crime, racismo é crime. Então as pessoas já têm a consciência que podem denunciar e processar mesmo, né, o autor aí desse ato. A Kalena falando que no último trabalho dela já fizeram até bolão para ela chegar cedo. Hoje ela sabe que tem TDAH, eles acham que eu fazia de propósito. Isso até...
Até fazendo um merchan do meu livro sobre romantismo, autismo fixo, né, romantização do autismo na TV. Quase em todas as séries que ali eu falo, eles utilizam muito bullying em cima dos personagens, né? Comentam e hoje em dia a gente sabe que aquilo ali é um tipo de capacitismo, né? É o bullying, enfim, mas ali é naturalizado, principalmente a cultura americana. Mas a gente sabe que isso não é legal, que isso machuca depois. Aí a pessoa, né, principalmente o adulto que não tem o diagnóstico, depois que ele descobre o diagnóstico, ele começa a encaixar as peças, né? Só que não vai ter ninguém para depois pedir desculpa, né? Falando, não, você realmente tem isso, você tem TDAH, você é autista, e ninguém vai falar sobre a questão vai pedir desculpa sobre isso. Na verdade, vai naturalizar. E às vezes acontece muito, né? A questão da pessoa que está recebendo bullying, ela acaba para se autoproteger, até ela entra na brincadeira e até tenta se defender, né? Eu falo isso porque eu sempre fui gordinho, então eu sempre tentei me defender, até falando, vou me zoar antes do que alguém me zoe. Mas sabe que isso não é saudável, isso traz consequências para a pessoa muito grandes depois na parte adulta. Tá? Então era legal ninguém comentar sobre o corpo da pessoa, sobre a condição da pessoa, né? Porque ele é estranho, com autismo, né? A gente eu já ouvi em academia, porque aquele aluno é meio diferente, aquele é estranho, né? E a pessoa às vezes é autista e não é legal comentar, né? Isso aí é muito ruim, tá bom? E aí, ele vai passar lá, gente. A gente falou que ia gravar e tudo, vai ficar toda bagunçada. Eu queria fazer uma coisa mais retinha, não vai ser dessa vez, mas tudo bem, vamos conversar aqui espontaneamente. Aí a gente falou dos tipos de capacitismo e a grande pergunta dessa noite, né? Os pais também são capacitistas? A gente colocou essa pergunta no destaque. O que vocês acham? Os pais são ou os pais não são? Se quiserem colocar aí nos comentários, a gente colocou no Stories, mas eles não estão dando aquela opção de compartilhar resultados, né? Então, não fizemos porcentagem, mas assim, a maioria respondeu que sim e alguns responderam que não. E vocês que estão com a gente acham o quê? Os pais também são capacitistas? A Kalena tá falando, né? É verdade, eu não conseguia atender o telefone e falar com alguém da equipe. Meu ex-patrão trabalhava no meu lado e puxava a conversa quando eu estava no atendimento. Eu acabava sendo grossa, ele ria. Não entendia, né? O seu limite. Eu acho que isso tudo faz parte do pacote de ter o diagnóstico e das pessoas entenderem o que é. Né? Autismo, TDAH. Não, e mesmo é uma dificuldade real. Né? Sim. Mas com o diagnóstico a gente fica mais protegido. Confortável para falar, né? Porque senão parece que você é desleixado. Dão outros nomes, né? Você é desleixado, você é grosso ou coisas parecidas. Isso. Fala o que você tá falando. Diagnóstico. Não, é isso. Mesmo sem diagnóstico, as pessoas tinham que prestar mais atenção na outra, né? Mas, infelizmente, na correria no dia a dia, a gente não vê isso, né? Aqui, minha filha, a Kátia Rejane, minha filha faz tratamento psiquiátrico desde 2016 e em 2020 recebeu o diagnóstico que ela é autista. Eu fiquei sem entender. A Cíntia falando, né, a Cíntia Porto falando, sim, somos a maior parte do tempo. É trabalhar todo dia para se controlar. Exatamente. Porque aquela frase que a gente vai falar do último livro também, Capacitista em Desconstrução, do Alexo Duarte, é justamente isso. A gente fala também que a gente tem o racismo incutido. Eu estou comparando porque são formas, né, de viver na sociedade que trazem prejuízos para a sociedade como um todo. Hoje a Alice trouxe essa semana a questão do racismo. E a gente falou, racismo é quando você, por motivos qualquer, acha que é melhor do que uma pessoa que tem a pele preta, né? A pessoa negra. E aí a gente conversa com ela, a gente quer educá-la nesse sentido e é muito importante. O capacitismo é a mesma coisa, né? A gente se vê com atitudes capacitistas, e a Paula vai falar um pouquinho, que foi da última consulta da doutora Natasha, a gente teve muitos insights sobre isso. Foram 3 coisas, né? Foi a questão da TO, aí Paula vai falar detalhe. Foi a questão da fono, e foi a questão de mudar a abordagem da terapia para cognitivo comportamental. Aí, treina um pouquinho, a gente fala um pouquinho também com a Kátia. Em seguida. Então, o que acontece? Na última consulta com a doutora Natasha, ela foi ler os relatórios e estavam todas as dicas, né? Na verdade, o que a TO e as pessoas queriam que ela melhorasse, né? As terapeutas, eram coisas que depois da doutora Natasha ter lido, eu falei assim, gente, isso
isso aqui, a criança neurotípica, a criança que não é autista, também tem que melhorar, né? E aí que foi que, quando os três ali, né, ela e nós dois, a gente ficou assim, então de repente, até quando que a Alice vai ter que ficar passando por essas terapias para ela ser talvez a perfeita, né? A robozinho que não tem defeito, né? Que não tem, às vezes, a questão sensorial, de uma mão suja, uma mão melada, tem medo de altura, não fala o R brando tão forte. Então, assim, até quando que a gente ia ter que esticar o elástico para ela ser perfeita, né? Tirar todas as questões dela e para ela não ter mais nenhuma questão. E aí, quando a gente vai analisar, nós temos as nossas questões, as outras crianças neurotípicas, atípicas, também têm essas questões, e a gente não podia também puxar tanto. Então, é uma questão capacitista da gente ficar, não, mas ela tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Principalmente nós que somos pais de crianças autistas, que levamos elas para as terapias, a gente acaba falando, não, ela tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Não, peraí, é super normal a criança às vezes ficar irritada e ficar mal-humorada porque perdeu um jogo, ou porque perdeu uma brincadeira, ou porque sujou a mão, né? Ou porque não consegue subir numa escada direitinho. Então, assim, por que a gente vai também ficar passando nossos filhos por terapias para eles tirarem todos os defeitos, né? Todas as imperfeições? E aí isso foi uma coisa que a gente acabou analisando e vendo que não, vamos tentar parar um pouquinho, e é para Alice poder também respirar, poder ser criança, não ficar passando dos 2 até os 6 anos, ela ficou fazendo muita terapia, para que ela pudesse, né, ter uma infância mais de criança mesmo, que pudesse dar um tempo e respirar um pouco desse translado todo. Foi muito curioso, né, que a questão da TO, quando ela conseguiu ler as habilidades que a Alice conquistou, né? Ótimo. A força muscular, algumas questões também até de sentido que ela apontou, foi muito bem detalhado o laudo, o resultado, ela demorou um pouco, mas entregou muito bem detalhado, muito bem escrito onde ela fazia. Aí quando a doutora Natasha viu, né, tipo, isso aqui também a gente precisa melhorar. E aí a questão da fono também, a Alice já estava reclamando há muito tempo, né? A história do R brando. E ela não estava aguentando mais a questão da repetição, né? Porque é um exercício chato, tem que ficar fazendo, né? Exercício. E quem gosta disso, quem faz isso, quem tem essa disciplina, né? E a gente já estava nessa exigência desde os 2 anos. E eu fico agora meio reparando a dicção das pessoas, né? A gente olha assim, políticos, a beça, galera aí já na repórter, né? Que passaram. Claro que perde, assim, no sentido de poder ter trabalhado, em algum momento da vida ter investido nisso, mas a vida vai seguir, né? Acho que não vai, espero, né, que não seja um impeditivo, mas a gente também, qual o limite entre forçar, esticar demais a corda, como o Paulo falou, né, e tentar dar uma pausa, deixar acontecer um pouco e respeitar ali aquele limite da criança. E com relação também à psicologia, a doutora falou muito isso, a questão ela fez, né, uma abordagem longa ali com psicanálise, que é a linha da instituição que ela fazia, psicóloga, que não é assim uma primeira recomendação para autismo, ainda mais se você conversar com o pessoal de ABA, né, de cognitivo comportamental. Mas a questão de autoconhecimento, de se expressar, isso evoluiu muito, e a relação que a gente teve com as psicólogas e com a última especialmente era o primor, assim, né, da riqueza da situação. Mas aí a gente foi curioso que na penúltima consulta, ele estava tão, né, agitada de a primeira consulta durante a pandemia. A primeira consulta durante a pandemia, aquelas saídas de casa raras, né? A Alice explorou o consultório todo, a Alice não olhou direito para a neuro, a Alice não sentava, a Alice mexia em tudo, queria escorregar. A neuro até mandou questionário de TDAH para fazer na escola, porque ficou uma interrogaçãozinha levantada e o comportamento mudou. Aí a gente conversou muito com a Alice, preparou ela, a Alice chegou na consulta assim. Toda quietinha, paradinha. A doutora não tá achando pra ela perguntava se podia brincar. Aí uma hora ela falou, né? Ela veio no meu ouvido e falou assim, eu tô melhor que na última consulta. Aí a gente falou, só que ela falou baixinho, mas deu pra ouvir, se eu ri, né? Aí a gente comentou que, aí a gente falou, não, sim, filha. A doutora Natasha até falou, vocês prepararam
ela para consulta. Quando a gente Não, acho que ele falou antes disso, né? Eu já tinha notado o comportamento. Assim... Mas isso é uma forma de capacitismo, né? Tipo, não dá pinta não, fica lá legal pra gente não arrumar mais problema e talvez o inconsciente é um pouco disso, né? E assim, aí a gente se coloca no lugar de uma criança que já fica nessa pressão toda de ter que corresponder à expectativa dos pais. Criança tem que ser respeitosa, isso aí a gente reforça o tempo inteiro. Mas é assim que fica o tempo todo, tem que viver assim nessa preocupação, gente, de expectativa de adulto, de falar perfeitamente, de agir perfeitamente, enquanto as outras crianças estão sendo só crianças, mas a autista, que sofre ali com as questões pessoais dela, né, a gente vai reforçando que não pode ter dificuldade, não pode ter problema. Então isso marcou muito a gente. E só pra assim, humanizar um pouco a nossa situação, né? A gente, essa semana passada, ela estava cansada e teve mais algumas atividades. Aí ela, eu não quero ir pra psicóloga, eu tô de saco cheio, não. Eu não aguento mais ir pra psicóloga. Eu falei, filha, a mamãe também não aguenta mais. A mamãe tá muito cansada. Porque realmente você vê assim, essa terça, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, aí só semana que vem, aí eu tenho que falar sobre isso, sobre aquilo outro. E a sua vida vai passando, né? Você quer dedicar para outras coisas, você quer relaxar e não ter uma responsabilidade, um compromisso. E tem um compromisso, né? Por mais que a gente defenda muito que é crescimento, mas o tempo todo as coisas têm que ser avaliadas. Aquele dia mais crítico, aquele momento a gente tem que pensar. Deixa eu só, para falar com a... Fábio tá aí. A Kátia Regina. Kátia, né? Ela trouxe um pouco a questão do diagnóstico que foi recente. Que a filha dela teve, que ela foi... Mais velha que teve diagnóstico de autismo em 2020, né? Aí ficou sem entender na época e depois... E depois começou a entender os comportamentos infantis, né? Que na verdade começou a perceber que ela tá aqui. As características, né? Eu acho que essa coisa do diagnóstico tardio, quanto é útil você... Eu até botei nos stories hoje a fala da Luciana Viegas, que ela tem um Instagram chamado Uma Preta, falando de autismo, e o tio Faz, que é um queridíssimo, né? A gente adora ele. Eles falando do autoconhecimento, que a primeira coisa que fizeram foram se perdoar. Né? Eu me perdoei por ficar me torturando a vida toda de não entender por que eu me sentia inadequada, por que eu não me sentia suficiente, por que aquelas coisas me incomodavam tanto. Então, assim, que bom conseguir rever sua história, né? E se entender que aquilo ali faz parte de uma questão sua, né? Mas que tem um fundo ali, né? Biológico, neurológico, que talvez com uma abordagem legal, com uma tolerância, com uma sociedade menos capacitista, poderia ter sido muito mais suave essa trajetória. Eu acho que é isso que a gente pretende para os nossos filhos. Por isso que a gente quer, assim, essa pergunta acho que sempre tem que ser feita, a Cíntia está falando, porque mesmo quando a gente não quer ou acha que tá o suficiente, ou assim, que a né? sociedade é capaz, só que a sociedade é capacitista, só a gente eles. também... A gente quando tá forçando demais o nosso filho, né, ou não aceitando, que às vezes a gente agora tá com um parâmetro assim do primo que tá ficando aqui, né, uma criança de 8 anos, com todas as suas questões, que faz birra, que faz pirraça, que trava. E ali sim a gente consegue ver até alguns avanços em relação a se comunicar, a falar o que está incomodando, o que está sentindo, isso é bom. A gente incentiva o primo dela a fazer isso também. Mas assim, acho que uma certa naturalidade na vida também é importante, né? E aí... E até a gente fala muito isso com a Alice, né? Que a questão do plano dela tem uma questão hoje em dia de quando perde, quando tá perdendo, ela fica nervosa, perdendo o jogo, perdendo coisa. Ou quando, enfim, estava sem internet ainda há pouco, ela estava nervosa, que estava sem... Quando ela não tem as coisas que ela quer, né? E a gente fala, filha, não é assim que a vida vai ser, você vai perder muitas vezes o jogo, vai perder muitas vezes a brincadeira. E a questão também que eu ia falar da outra... Por exemplo, dela, às vezes, não se perdoar por errar. Né? Às vezes ela não se perdoa. Então, quando ela erra, às vezes... Ela perdeu um mordedor que a gente comprou, né? Ela tá com muita coisa de levar as coisas à boca. Isso é um sinal de ansiedade, mas que vai perguntar uma psicanalista que vai falar da fase oral, que é esse prazer imediato. Vai ter uma explicação imensa disso, né? Mas dentro do que eu entendo de psicanálise, que eu estudei um pouquinho, tem uns amigos assim. A gente até adulto fica, né? Não é à toa que adulto fala pra caceta, que é uma forma de compulsão também, oral. A bebida, o cigarro, né? E outros vícios aí que a gente faz, né? Algum tique até. E ela tá um pouco nessa fase de ficar se estimulando, né? No caso, se autorregulando. E aí como ela
ela tem um hábito de puxar fio de toalha. Nossas toalhas de banho são todas desfiadinhas, assim, porque cada oportunidade que ela vai no banheiro fazer xixi ou escovar o dente, ela puxa umzinho e fica mastigando o fiozinho de toalha. Até no dia quando a gente foi Foi na Otorrino pra fazer coisa lá do colégio escolar dela. Ela abriu a boca da gente pra ver a garganta e falou, o que é isso aqui azul? Aí ela, ih, meu Deus, aí foi ver, né? Aí a gente já riu, aí ela tirou, falou, o que é isso? Aí a Alice, fio de toalha. Ela, o quê? Aí a gente explicou, riu, explicou. Aí de vez em quando ela tem um fio de toalha. Às vezes ela vai dormir, ela, toma pai, e dá pra gente. Que a gente fala, não pode dormir com isso, e a gente fica até com medo dela ficar engolindo também, né? Imagina. E aí ela tá com essa questão. Aí eu pensei no mordedor sensorial, né? Numa lojinha. Até a Kalena tá aqui, é um mordedor tipo que a Kalena e que o Yuri tem. Aí eu procurei uma loja no Shopee, né? Estímulos criativos, alguma coisa assim, e a gente comprou esse mordedor. Ela gostou do mordedor, ela ficava usando o mordedor, e a gente viu que ela estava colocando mais um mordedor da boca, que seria uma coisa com essa finalidade mesmo, do que objetos, né, assim, e contaminação, isso tudo é meio delicado, né, mas assim, aceitando que vai colocar alguma coisa na boca. Roer unha, né, eu quando tô ansiosa, eu tive uma fase horrível de roer unha. Ela nem tem esse hábito ainda de roer unha, porque até pode dente. Não, ela jogou meu dente pra dentro, aí não dá pra fazer. Tá. Mas ela... Muito ruim, 10 anos assim de idade. Até porque a questão de tá perdendo os dentes, né? Então ela não tem muitos dentes ainda pra fazer, aí todos roer. Mas a gente sabe que daqui a pouco a dentição toda estiver certinha, ela vai querer roer, né? Então o mordedor vai ajudar muito nessa questão. Aí ela perdeu... Aí foi brincar na churrasqueira, foi pro bloco aqui das meninas, voltou sem mordedor, não achou. Pergunta a vovó se ela achou, perguntamos a minha mãe, ninguém viu, né? Assim, ou se alguém viu, levou pra brincar, né? Ninguém sabia, talvez. Mas ela ficou se torturando tanto com aquilo. Como é que ela falou? Eu não podia ter perdido, eu não podia esquecer. Aí, assim, não é hora de ficar dando altas lições de moral, porque a gente geralmente faz, né? Assim, e a gente sabe que às vezes até tortura demais, mas a gente quer que ela crie uma certa responsabilidade, as coisas não são rápidas. Aí eu falei, filha, aquele mordedor estava te ajudando, né? A gente não vai ter como saber para onde foi. Eu vou comprar outro, mas vai demorar, né? A gente vai pedir pela internet, eles vão mandar. Aí ela até ainda ficou se torturando um pouco, mas isso tudo gera ansiedade, né? Porque se você ficar só reforçando o que falta, que é uma forma capacitista de lidar, né? A autoestima da criança vai lá embaixo. E aí eu tive muito isso na minha infância, essa necessidade de agradar, né? Eu acho que ser boazinha, eu fui de igreja, então você tem que ser sempre muito... concordar, né, com as pessoas, não ser arrogante, porque se você discorda, você é arrogante. Você tem que ser boazinha, né? Tem que falar baixo, tem que não responder. Algumas coisas assim que a gente foi educada, né? Eu, no caso. E aí eu acho que a Alice já é uma outra educação, né? Mas a gente valoriza isso. Mas nesse caso a gente teve que dar um passo atrás e reconsiderar a questão do mordedor, né? E aí a gente também, por exemplo, ela vê muita questão de filme, desenho, questão de nota 10 ou nota A, né? Porque tem os conceitos. Mas eu só tenho que tirar nota 10, o A. Eles falam, não, a gente pode falar, você pode tirar 10 é excelente, é muito bom, ótimo. Mas se você tirar um 8, um 7, né, na escala dela conceito, agora não vou lembrar os conceitos que são, mas se ela tiver na média, né, ou um pouquinho acima da média, tá ótimo, né? O que ela tem é que valorizar a questão de estudar, a questão de aprender, né, e não ficar essa pressão, porque a gente não quer que... Porque eu falo muito isso pra ela, até teve um dia que ela veio perguntar a questão do autismo dela, que ela tava chateada, que ela teve uma reação até agressiva com uma menina. E eu falei, filha, tudo pra você às vezes é um tom a mais, ou um tom a menos do que as pessoas, né, neurotípicas. Então, quando ela fica ansiosa, ou fica... A camisa aqui, quando ela fica nervosa, o tom dela é um pouquinho acima do que talvez de uma outra pessoa. A ansiedade dela, às vezes, é um pouquinho acima do que de uma outra pessoa. E isso vai fazendo com que ela se sinta diferente, às vezes se sinta mal perto de outras pessoas. Então, eu expliquei isso para ela, para que ela pudesse ficar mais calma e se aceitar. E a gente, até por a gente naturalizar a fala sobre o autismo,
A gente fala muito com ela, às vezes até ela fala que eu sou autista. Eu não penso que nem vocês, porque minha cabeça é diferente de vocês. Ela agora comprou esse discurso todo. Isso que depois que ela aprendeu o negócio de signo. Não, de signo, tá se especializando. Agora é autismo ou... E é Áries. Hoje ela falou, eu sou ariana, eu sou raivosa. Por favor. Aí ela fica, aí a gente tá, então quando a gente naturalizar, a gente fica explicando para ela não ficar se comparando ou tentando ficar perto de alguém, tentar ficar muito parecida com uma colega dela ou com um colega dela, porque ela não vai ser, na verdade ninguém vai ser, né? Mas para que ela não se sinta mal por ela ser autista, né? Até porque como a gente fala muito sobre autismo aqui em casa, ela já entende que a cabecinha dela, que o jeito dela é diferente dos outros colegas. A Kalena está trazendo, né? Capacitismo meio desconstruído diariamente, exatamente. Num passado não muito distante, eu tinha necessidade de sair com o Yuri sempre, porque ele precisa brincar e não correr de um lado para o outro. E a gente vai forçando, assim, às vezes, e extrapolando o limite das crianças, né? Mas estou aceitando que é do jeito dele brincar ou regular. Exatamente. Porque, às vezes, ele está ali, está feliz de estar ali, mas ele não precisa necessariamente estar brincando no padrão das outras crianças, né? Trocando brinquedos ou criando histórias imaginativas, né? E é o jeito dele de estar ali. Ele sempre gostou, né? Mas ela não brincava naturalmente com as outras crianças. Até hoje ela quer brincar, ela quer ficar do lado das meninas aqui do prédio, mas mesmo assim ela fica diferente, dá as voltinhas dela. Ela dá as voltinhas, ela quer ficar ali, né? Às vezes elas não aceitam, às vezes elas esquecem da Alice, tá ali perto, mas a Alice tá ali e ela tá gostando. A Cíntia 2505 falou, né? Meu filho mais velho fala, pra mim, meu irmão não é autista, né? Isso é essa questão. Esses dias mesmo, um grande amigo meu veio perguntar sobre a Alice, a gente não se vê há muito tempo, e aí eu falei, aí ele falou assim, cara, é vida normal? Ele escreveu no WhatsApp, eu falei, cara, vida normal... O que é normal, né, seria gente? Normal. Aí eu tentei explicar pra ele, porque, enfim, acho que foi alguma coisa ali. Foi a questão de explicar para as pessoas, até a gente postou sobre a questão das bolhas, né? A gente está tentando explicar para o pessoal das outras bolhas o que é o autismo, o que é a questão da pessoa ser diferente, né? Como eu expliquei para a Alice, do tom um pouquinho a mais. Falei, cara, ela vai ter sempre as questões dela, que talvez vão ser um pouquinho maiores do que dos outros, ou talvez não, porque, por exemplo, ela pode estar muito nervosa por uma situação que as outras pessoas não vão estar, ou às vezes as pessoas vão estar muito nervosas na situação e ela vai estar andando tranquilona, né? Então, ela não vai estar ligando para quem está do lado, mas ela quer estar do lado. Então, tentei explicar isso para ele, porque as pessoas sempre falam, é vida normal, né? Porque ela não parece. Outro dia numa festa um amigo meu falou, não, cara, falar sobre o autismo, a sua filha está tranquila, normal. Falei, cara, normal aonde que é o normal, né? Falei, cara, ela faz muita terapia, fiz muita terapia, se regula e tentar explicar isso tudo para uma pessoa numa festa ou por um WhatsApp é muito difícil, até porque a gente tem que explicar aos poucos, porque é muita informação, né? Aí ela tá falando ali, né? A Cíntia tá trazendo que é um diagnóstico recente e é muito novo. A gente tem que entender também, né? Ele diz, mãe, meu irmão vai sofrer preconceito na sociedade. A gente pensa isso. De imediato, eu e o Paulo, né, o nosso choro muito foi sobre isso. Como é que ela vai ser aceita, né? Porque aquele seu bem precioso que você quer ver brincando, quer ver feliz, quer ver à vontade nos ambientes. E ela vai se esconder, e ela não vai participar. Isso tudo incomodou muito a gente. Até que a gente começou a falar, não, peraí, não tem nada de errado no jeito dela ser assim, porque ela vai ser assim para sempre. E a sociedade que ainda não entende ou ainda não sabe conviver com isso, vai ter que aprender. Não é rápido, não é de uma hora para outra, mas esse trabalho que a gente faz aqui, e tantas outras coisas que vocês veem sobre o autismo na rede, né? Faz parte dessa construção. Peraí, autistas estão no mundo, hoje se tem mais acesso ao diagnóstico, tem direitos que a sociedade tem que entender. O autismo não é uma deficiência visível, né? É uma deficiência, não é uma deficiência visível. Então, assim, algumas situações que não está na cara, né? Que a pessoa e vai precisar se utilizar de algum direito, como fila preferencial, o que for. A sociedade também vai ter que aprender com isso sem achar que tem que ficar conferindo laudo, né, ou questionando, porque não cabe, né? Assim, nós temos que ser os primeiros agentes contra esse preconceito da sociedade, porque nós somos sociedade, pais são sociedade.
Se a sociedade vê que os pais escondem o filho, que os pais querem dizer que ele está numa performance excelente, o pai está sendo. Porque ele está escondendo ali, ele está sendo capacitista. Então vai ser difícil combater o capacitismo sendo capacitista, né? Acho que nesse processo de desconstrução, a gente tem que se olhar, a gente tem que se criticar e a gente está sempre voltando. Sim. Poxa, a gente forçou demais com a Alice ali. Esses dias eu soltei um post, aí em alguma situação o Paulo falou, olha o que você escreveu. Que a gente exige demais dos nossos filhos autistas e as outras crianças estão só sendo crianças. Verdade, a gente, quando se dá conta, percebe que pegou pesado demais, né? E a infância está passando, ali você está com 7 anos, né? A primeira infância já está dando tchau. E é isso. E aí, assim, falando, né, que é o mais velho, com 10 anos. Já entende muita coisa, né? Que tem 1 ano e 10 meses. E assim, eu até falo isso, até minha mãe tá vendo, às vezes, a gente, como a gente é capacitista em desconstrução, a gente é sempre bom, a gente sempre olhar o que a gente fez no passado, saber que fez errado. Agora, o que a gente não pode, e eu tento falar isso pra minha mãe, até porque ela se questiona muito, fala assim, a gente não tinha essa informação. O que a gente não pode achar, o que a gente fez no passado, que é válido hoje. A gente tem que ver que é errado, a gente até pode falar, não, eu fiz errado, mas não pode também se culpar, a gente não tinha essa informação, era uma outra sociedade. O que a gente tem que fazer agora é para não repetir. E que as pessoas, hoje em dia, que estão fora da nossa bolha, elas não repitam, não repliquem essas ideias. Então, quando a gente vê situações como aquela mulher lá do Sul, no último caso, a outra pernambucana, o humorista que fez besteira, né, que é o Léo Lins, enfim, quando o ex-ministro da Educação. Quando as pessoas estão estão sendo capacitistas e elas escutam o que é, e elas, tá bom que na rede social a pessoa vai vestir um branquinho, botar um coque e vai pedir desculpa, mas fazendo com que elas entendam e não repitam isso, né? Para que elas não possam, e façam com que a sociedade entenda que não pode ser capacitista. Tá? Então, assim, o que a gente fez no passado, a gente tem que olhar e falar, fiz errado, mas a minha cabeça era assim. Agora, se eu estou hoje em dia, em 2022, no século XXI, eu tenho a mesma cabeça que eu tinha 20 anos atrás, a gente está errado. Né? Exatamente. A Kalena trouxe isso, eu fiquei lembrando muito quando falo da questão do adulto, né? Aí vou ler a parte dela. Já questionaram meu diagnóstico, até eu já questionei. Foi a primeira coisa que fiz, agir de capacitismo comigo mesma. Exatamente, porque a gente está nessa construção e desconstrução, e essa visão que a gente tem. Porque o que a gente escuta? Que é aquela visão de autismo de 20 anos atrás, não fala 20, né? Não sei, porque também pequeno nem tinha muito conhecimento disso. Autista não olha nos olhos, autista não trabalha, autista não namora, autista, né? Pensando no esquizofrênico ou no nível 3 de suporte, que está num pilar do espectro e tem tantas outras, né, variações. Ou que o autista é meio inteligente pra caramba, o Rei Man, isso tudo é capacitista. Porque você está tirando a pessoa da singularidade dela e atribuindo características que às vezes nem são delas. Mas se elas tiverem, ótimo. Mas não dá para qualificar assim, né? E fazer com que definir ela, né? Então, definir um autista de alta função, né? Como, não, ele é muito inteligente, ele vai ser um gênio, isso você está definindo ele. Mas assim, ele vai ser um gênio e aí tem um preço, vai ter tudo tem um preço. Vai ter um preço, vai ter a questão de às vezes, de lidar com as pessoas, né? Por exemplo, de novo, voltando a falar do meu livro, quando a gente fala do Sheldon, lá no livro, onde que numa sociedade, né, que não seja numa televisão, numa série de TV, numa série romantizada, um autista conseguiria conviver com uma pessoa que não é autista e que regule os horários da pessoa até ir no banheiro, né? Ou que não possa comer tais dias, tais coisas, né? Então, assim, é muito difícil. Quando a gente romantiza, fala, não, beleza, mas peraí, vamos pela vida real. Como é que vai ser conviver com uma pessoa, né? E, mas ele é um gênio. Sim, ele é um gênio, mas ele vai perder nessa questão, às vezes, de socialização. Então, isso a gente tem que humanizar a pessoa e não colocar ou num pedestal ou colocar lá à margem da sociedade, que é o que acontece, né? Isso é o capacitismo. Exatamente. E eu acho que assim, a última pergunta que a gente colocou no roteirinho da live, você pode fazer seus comentários, né, e ficar à vontade, mas foi exatamente isso. O que fazer, né? O como não ser capacitista.
E aí a Kalena trouxe isso, né? Faz parte até do autoconhecimento esse questionamento, mas confiando, né, que quem está trabalhando com isso são pessoas que têm formação, conseguem fazer uma avaliação e uma validação competente, completa, tá ali, tá pronto, né? E aí a Kátia também trouxe, minha filha não fica, né, onde tem muito barulho. E a Alice teve muito problema com isso. Como é que a gente pode fazer para não sacrificar a criança, né? No caso de criança, depois eu vou falar um pouco de adulto, e que ela participe. O que você pode fazer de estratégia? Ficar menos tempo, usar abafadores de som, pedir, se for possível, para abaixar o volume do som. Vocês já viram uma formatura que na hora do autismo, embora teve barulho o tempo todo, talvez o autista tenha ficado com fone ou lá atrás, mas você já circulou um vídeo aí de uma formatura que na hora da chamada do aluno autista as pessoas ficaram em silêncio e não fizeram aquelas palmas barulhentas e corridas? Isso não é inclusão? Né? Até no filme, na série do Sam, da formatura do Atípico, na formatura eles colocaram fone na todo festa mundo de formatura, eles colocaram, dando um spoiler, eles fizeram uma festa de um baile de formatura com todo mundo fone de ouvido e por Bluetooth, cada um escutou o seu som, enfim. E isso é bem legal. Só assim ele conseguiria ir. Só assim ele conseguiria ir. A namorada dele na época queria que ele fizesse isso, né? E assim, ele que fosse, ela lutou para que todo mundo, e até durante esse processo para todo mundo aceitar, teve briga entre os pais. Como é que é assim? Meu filho vai querer uma festa normal, e aí onde que era o normal? Então assim, isso tudo, a Alice tinha uma questão, às vezes a gente conseguia perceber que às vezes em festa muito barulhenta, e ela às vezes começava a ficar mais irritada, ou a ecolalia dela ficava disfuncional, opa, vamos tirar ela daqui. Então assim, às vezes usar um abafador, e aí ir numa festa usando o abafador é legal, e aí se alguém comentar, vai ter que falar, não, ela está usando o abafador, mas é porque eu quero que ela esteja aqui, entendeu? Porque não é legal, entrou no aqui, mas eu quero que ela esteja aqui, eu quero que as crianças estejam aqui. Então, assim, isso tudo são estratégias, para que a criança não perca, às vezes, a possibilidade dela estar junto com as pessoas, tá? Um bichinhozinho, que aqui é uma floresta. Vamos lá. Então, como não ser capacitista, né? Como sociedade, como pais, né, que a gente está se inserindo na sociedade, de cara é entender que deficiência faz parte da vida, né? O mundo tem pessoas diferentes, né? E aí não é um mundo... E aí isso é tão misturado que não dá nem pra separar em dois polos, os normais e os diferentes. Porque todo mundo que é dito como normal tem questões que merecem ser trabalhadas, investigadas, né? Não é só o autista que tem que ser objeto o tempo todo. Tem que fazer psicologia, tem que fazer terapia, tem que fazer fono, tá todo escangalhado, precisa o tempo todo fazer alguma coisa. É capacitismo isso, né? Porque quem não tem um diagnóstico também tem suas dificuldades sensoriais, tem suas dificuldades de fala. E um lado assim meio obscuro, mas que existe muito. Hoje em dia, o que não faltam são profissionais. O autismo é um mercado também infinito e gigantesco. Vai ter gente muito capacitada, vai ter gente que vive disso, né? E vai falar com todas as letras que se você não fizer aquilo, a vida do seu filho está comprometida, o desenvolvimento do seu filho está comprometido. A gente sabe que tem padrões ouro já confirmados, validados. Mas é todo mundo que tem acesso a isso? Não é. Então, assim, o ambiente familiar, os profissionais, com o máximo que eles puderem dar, né, já vão ajudar muito também, de alguma forma. E não, é só falar que a gente chama capacitismo. Não é diretamente o capacitismo, mas quando a gente, por exemplo, falava do rol taxativo da ANS, até nos últimos posts, até as grandes lideranças sobre o autismo falam assim, não, a briga do rol exemplificativo não é só para os autistas, porque a gente fala muito sobre o autismo, mas tem que lembrar que também é para outras pessoas, para outras questões. Então, assim, as outras questões também, que às vezes não estavam nem lutando tanto, a gente não via lutando, até porque a gente não estava nas outras bolhas, você fala, não, só porque o autismo. Não é para outras questões também. As outras situações. Eu estava perguntando hoje, síndrome de Down, alguns tratamentos mais, né, algumas metodologias mais específicas, né? E aí a Magalhães, Jéssica Magalhães, falando, meu aluno com TDAH, leva ele para o jardim da escola. Ele diz, ufa, um alívio real para ele. Exatamente. Às vezes é nesse momento que ele consegue relaxar, né? E às vezes é isso,
Seria o capacitista falar, tirar ele, forçar ele ficar, ou tirar ele, né? Falar, não, vai passar a linha especial dos recursos e não vai prestar atenção. Não, vai, faz a aula, sentiu que tá ruim, sentiu que às vezes tá muito desorganizado, tira um pouco, ufa, respira e volta. É a adaptação, né? E a Kalena, falando a questão do adulto, você vai falar, né? Que não sabendo que é autista, para socializar tem que usar o álcool, enfim, outras... alcoólica realmente não tenho tendências, né? Eu acho que a gente escuta muito, né? O Faso, que fez live com a gente, o Rodrigo Tramonte, a Selma Sueli. Quando chega na vida adulta com uma ansiedade absurda, com uma depressão absurda, com a autoestima toda prejudicada, a questão de relacionamento também toda furada, né? Porque as exigências de habilidades sociais, de comunicação e tudo mais vão ficando em xeque quando a gente vai crescendo, né? E aí a questão, para não ser capacitista com os adultos, né? A gente tem que entender que a vida adulta, a gente não chega à vida adulta perfeito, né? Então a gente vai estar sempre precisando de se autoconhecer, de se tratar, de se cuidar em algum aspecto, né? E é difícil, esse equilíbrio aí que a gente tanto fala, é muito complicado, né? Principalmente eu falo um pouco de mim, né? Depois do pós-Covid, nos meus tratamentos, quando as pessoas falam alguma coisa aleatória, assim, oftalmo e tudo, eu falei, eu não tô dando conta, ainda mais a medicina que é toda fragmentada, eu tô fazendo por partes. Ano passado, meus tratamentos eram pulmão e pneumologista, psiquiatra e endócrino. Agora eu comecei a ir pro cardiologista para fazer a rotina, depois eu vou na gineco. Eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo? Quem consegue? E aí uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos... Ao mesmo tempo, tem que fazer um monte de especialidade, né? Psiquiatra, neuro e os especialistas fonoaudiólogo. A gente sabe da janela, isso aí eu falo pra caramba de desenvolvimento infantil. Mas, assim, esse limite da qualidade de vida, do que também, às vezes, não é terapia de consultório, mas que faz muito bem pra criança, esporte, lazer, gente. Lazer, que a gente mora num país muito ferrado, assim, né? Que as pessoas tentam garantir pagar as contas e comer, porque não consegue valorizar essa questão do tempo livre, né? Parece que a gente está falando um assunto assim muito utópico, muito fora da realidade. O lazer é até mal visto, né? Você tá só brincando com a criança. Uma vagabundagem. Isso aí, isso é um momento muito difícil. A brincadeira, a gente esquece, a gente fala, não, porque na época dos nossos pais, a gente escuta dos nossos pais, nossos avós, nossa época a gente brincava, não tinha essas coisas. Não tinha, às vezes, muitas questões sensoriais porque vocês brincavam muito na rua, né? E aí brincavam. Hoje em dia não, nos últimos 20, 30 anos a gente foi se enclausurando. Então vai ter mais questões sensoriais, a questão, por exemplo, da educação física, a questão da fascite plantar. Muita gente tem fascite plantar nos últimos anos porque vive de tênis, vive com calçado, né? Nossos pais, nossos avós viviam descalços, então os pés tinham mais um alongamento. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que entender que, às vezes, uma brincadeira é tão importante, não mais ou menos, mas tão importante quanto, às vezes, fazer uma terapia, fazer alguma questão sensorial na terapia. Ou uma intervenção, assim, com um profissional que não está dando muito certo, no horário que está acabando com a vida da família para garantir aquele horário ali ruim da clínica, aquelas, sei lá, às vezes, aquelas meia hora com um profissional que não convence. Assim, acho que tudo tem que ser pensado. Acho que essa inteligência emocional que a gente fala muito, né? Essa visão dos pais é muito importante. O visual é essencial para eles, tenho aprendido tanto com eles. Exatamente, né? Fazer o concreto, a questão deles verem o que é, né? Experimentar, mostrar para eles, né? Isso cada autista é um, né? É um ser diferente, mas essa questão concretizar as coisas, mostrar para eles, né, tangibilizar, é muito importante, porque eles vão visualizar, né? Esses dias até a nossa panela de pressão deu uma estourada, a Lília ficou desesperada, saiu da cozinha, foi desligar lá o gás, e a Alice vai pegar fogo lá. Eu falei, vem cá, vem ver. Aí ela viu que era a panela, o fogo estava desligado, era a panela soltando só a pressão. E aí ela ficou mais calma, mas ela na hora achou que ia explodir, então ela começou a ver, ela viu e já se acalmou. Às vezes é mais importante do que tentar explicar com 1000 palavras, mostrar algum cardio, mostrar a situação para ela se acalmar. Antecipar, fazer história social, né? São caminhos. Mas na questão da desconstrução e do capacitismo é exatamente isso, é a gente achar
que nós somos fiscais de diagnóstico, né? Que as pessoas são diferentes e do jeito delas a gente aprender a lidar, como as pessoas vão ter que aprender a lidar com a gente também. Eu tenho o meu jeito, Paulo tem o jeito dele, você tem o seu jeito, né? Então, assim, quando a gente faz um pouco de autocrítica, e às vezes só enxergo o outro, né? O outro é assim, é assado, e eu também tenho minhas questões, sim. E como é que eu faço, né? Como é que o outro faz para lidar com isso? Acho que a gente está aprendendo o tempo todo. Que minha mãe falou, né? Saudade de piquenique, de pique-esconde, patinete na calçada, sem medo de bala perdida. Exatamente. A gente foi cada vez mais enclausurando. Uso de tela, obesidade, as consequências dessa vida moderna também que a gente chegou, né? E da vida urbana e etc. Eu sou toda ruim. Eu também não tenho habilidade em nada disso. Se eu falar baixinho aqui, eu não sei andar de bicicleta. Minha mãe nunca deixou. Minha mãe não... Os meus primos tentavam, né? Nadar, mais tarde eu engano. Mas sabe como meu tio ensinava? Ele jogava no mar. Mas nunca fizeram isso, porque não deixava eu pro fundo, com medo de perar. Eu fui criada em Jurujuba, tá, gente? Eu vivia na praia. E hoje eu consigo, assim... acho que eu não morro afogada. Eu tento ficar calma, não vou... Mas aí não saio muito do lugar, mas consigo alguma coisinha. Mas é isso, a questão de... Aceitar suas questões, seus defeitos, suas situações diferentes dos outros, né? Por exemplo, eu sei nadar, mas nunca também tripudiei da Lilian por isso. Não, tripudiei não. Mas é alguma coisa que pode estar numa pauta, assim, de um dia. Sim. Mas é toda uma rotina. Morava no morro, né? Então, assim, não tinha muita visibilidade de subir e descer com bicicleta. Uma coisa que vai passando a vida e você não se dedica àquilo e você não faz aquilo. Então, você vai vivendo, vai conseguir viver sem, mas, assim, são questões do estilo de vida que você tem, do modo de vida que você tem. Dona Leta também a questão da continuação em casa, né? Da relação da criança interagir das crianças estar com os pais, né? A criança interagir com os outros filhos ou com os pais também em casa, né? Continuidade, né? Que às vezes ele também tem muito isso, até pelo cansaço dos pais, ou até, enfim, tem todos os tipos de pais. Às vezes fez a terapia, bora e esquece o que fez. Então tentar trazer, às vezes, alguma situação que aconteceu na terapia pro dia a dia, também a criança dando feedback, ou o profissional dando a devolutiva, né? Que às vezes também tem isso, o profissional não fala o que está fazendo, então às vezes os pais não sabem o que tem que fazer em casa. Tentando trazer, às vezes, alguma situação da terapia para o dia a dia. Então, por exemplo, a Alice, sempre a gente usa a Alice como um exemplo, que é a nossa filha. Então, a Alice consegue, às vezes, expressar com o desenho o que está sentindo. Né? No começo da pandemia, ela fez até um desenho das bonequinhas chorando, gritando, e a gente viu que ali, ela não está legal. Então, hoje em dia, com a terapeuta que é cognitiva comportamental, ela às vezes faz um desenho e mostra, a terapeuta vem falar com a gente, ela está fazendo esse desenho, então às vezes tá vendo alguma coisa mais assustadora, né? Ou às vezes é até interessante ela querer saber o que está acontecendo, ela querer saber a questão do assustador, que ela está querendo se testar, uma coisa assustadora e para. Então, assim, a gente vai sempre... É sempre bom os pais também estarem ligados e participar, né? Fazendo um pós-terapia. Ela falou aqui, a Magali. Jéssica, parabéns para vocês que transferem o que tem aprendido com a Alice. Fui na palestra da Consuclim, muito aprendi com você, maravilhosa. Obrigada, muito obrigada, é um prazer. Janaína e Dona Leia botou, vejo que os pais não podem fazer todas as terapias e se frustram. É equilibrar, né, o que pode. E eu queria muito, assim, trazer, para fechar um pouco essa questão do capacitismo desse tema, né, meio live aula, algumas expressões capacitistas, né, no Instagram do Ivan Barão você vai ver muito conteúdo legal, e no da Mariana Torquato, o dela vai uma mãozinha aí, é até irônico, né? Mas ela é muito engraçada e ela faz muitos vídeos legais. E aí, olha como isso vai se impregnando, né? Tá muito relacionado ao racismo também, né? Como vai se impregnando essas expressões do nosso dia a dia e a gente não se dá conta e a gente fala e a gente, se pensasse um pouquinho mais, vai perceber que você está sendo capacitista nas nossas falas, na nossa linguagem. Aí ele só cita algumas expressões que eu vou falar aqui agora. Dando uma de João sem braço.
Quem não tem braço, gente? Não é melhor falar, tá passando por desentendido. Usar um adjetivo que qualifique o comportamento, mas que não atribua uma qualidade, uma característica e etc. Conheça um lugar que pode te curar, né? Quando oferece alguma cura milagrosa, é uma forma de olhar a pessoa e ser capacitista acreditando que ela precisa ser curada daquela deficiência. Você está enxergando aquela pessoa como menos, né? Eu não tenho pernas para esse projeto. Eu confesso que eu já falei muito dessas duas também. Eu não tenho pernas. E as pessoas que não têm pernas, eu não tenho condições de dar conta desse projeto em tempo hábil. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Então você não usou nenhuma expressão, não falou do corpo de ninguém, continua dizendo o que você quer. Está mais perdido do que cego em tiroteio. Imagina, durante um tiroteio, uma pessoa cega ter que identificar o som das balas, gente. Que desespero. Então, por que não falar? Está totalmente perdido, não está conseguindo se orientar, está totalmente confuso, e usar umas outras expressões assim, né? Outras expressões que ele citou no livro que a gente colocou de novo. Ele ri igual um retardado. Essa expressão, por isso que a gente está falando que a gente está no século, tem que lembrar o tempo todo que a gente está em 2022, no século 21, no início lá, né, de pesquisas psiquiátricas sobre pessoas com transtornos mentais, eram chamados de retardados, né? Entendendo como pessoas que não acompanhavam os demais e estavam atrás, né? Estavam retardados. O síndrome de Down era mongoloide, né? Isso aí. Aí ficou um sintoma, uma fala, uma expressão tão pejorativa e tão impregnada, né? Dizendo que é uma pessoa que não tem condições nenhuma de pensar. Então é muito feia essa expressão, tá? Ele ri igual um retardado. Ele é escandaloso no riso. Você pode mudar isso e não ser capacitista na hora de falar, né? A questão do autismo, do jeito que ele age, parece um autista. Ele pode ser autista, tá tudo bem. Ele pode agir igual um autista, porque ele não precisa agir igual você, né? Então, assim, você pode falar de alguma coisa, mas... A pessoa pode ser tímida, não tá? E aí a expressão, porque ele é autista, ele tá calado, eles não são iguais, exatamente. Né? Tem mais uma coisa que não falando, aqui, estou buscando informação para tentar ajudar uma amiga que tem uma filha autista de 11 anos. Quero muito entender os sentimentos, as dificuldades. Você está no lugar certo que a gente está aqui falando isso. Você está no lugar certo. Mas... parabéns por essa preocupação, por esse cuidado. Porque são muitos sentimentos, assim, aí tem que entender o sentimento da criança, o sentimento dos pais, o sentimento da família, como a City falou, né? O irmão mais velho está preocupado, o irmão tem só 10 anos, o irmão mais novo tem 1 ano, já está mais preocupado. Quando a gente até fala sempre nas lives, a gente procura nossas terapias, cada um faz terapia, procura ajuda psiquiátrica, porque a gente também tem que se cuidar, né? Até um jeito também meio capacitista nosso, se a gente só pensar no nosso filho e não pensar na gente, né? Tipo, não, tem que dar tudo pro meu filho, tem que ajudar meu filho, mas e a gente? Se a gente adoecer, quem vai levar nossos filhos para terapia, quem vai ficar com nossos filhos até o final, até crescer, criar uma independência, ou pelo menos um jeito de poder se defender, se proteger, né? Então, assim, a gente também tem que pensar na gente e pensar na família inteira, né? De uma criança autista, de um adulto autista. E muito legal você estar querendo participar da família, da amiga, né? E entender os sentimentos. Acho que essa questão assim, de você querer se aproximar, eu acho que é pela conexão mesmo. Não sei se a criança é verbal, se não é verbal, o quanto interage com você. Esteja presente, esteja solícita, entenda o limite de não sufocar, de não ser, né, invasiva. Mas ela gosta de alguma coisa, conversa sobre o que ela gosta. Né? Algum brinquedo, algum objeto que ela acha interessante, explora aquele objeto. Pergunta se precisa de alguma coisa, se está tudo bem. Ouça, uma coisa raríssima, né? Que as mães, no geral, querem falar dos seus filhos e é um pouco diferente de tudo que você escuta no geral. Se a mãe quiser desabafar ou falar, esteja presente, toma um café, se puder ajudar, dentro das suas possibilidades também, claro, né? Às vezes ajuda muito só ouvir. Só ouvir e não julgar. Não dá solução mágica. É só ouvir e já ajuda bastante. A própria Togashi falou às vezes usar o hiperfoco da criança para poder introduzir outros assuntos, né? Isso é muito legal. Então, se a criança tem um hiperfoco, fala muito sobre alguma coisa, vamos tentar pegar esse hiperfoco, trazer para outras situações. Isso tudo ajuda. E essa ajuda não precisa ser
vai fazer uma terapia tal, tem terapia em tal lugar, tem terapia... O fulano faz, o filho dela ficou excelente. Gente, não compara, não força isso. A gente até fala muito, né, que a gente... Até o profissional também, né? Que a gente, a Alice fez quase todas as terapias dela pelo plano, né? A gente teve sorte... Às vezes teve azar. Deu umas cabeçadas, também, né? Lembra? A gente também teve uma questão caminho. Da Alice também se dar bem com as pessoas, com os terapeutas, e também a gente está sempre do lado, insistir e não se desesperar. Quer dizer, tem todo mundo tem uma parcela de culpa e de bônus e ônus. Então a gente tem que e às vezes é só isso, é só escutar. Às vezes o melhor profissional da área não vai estar disponível financeiramente ou com horário, mas tem outros profissionais que não têm tanta fama, mas são muito bons, tá? Então, vão ser dedicados, atentos, cuidadosos, né? E também vale, né? E também vale, porque a gente precisa de afeto, precisa de rede, de apoio, né? A gente sabe que sozinho não vai. Acho que isso tudo faz parte do caminho, né? E aí eu prometi de falar no começo dos livros, né? O Paulo já falou um pouco do Autismo Flix. Se você tiver interesse, está no Linktree do nosso perfil. E aí você vai falar um pouquinho. É sobre a romantização do autismo na série de TV, né? Que é um jeito capacitista de fazer com que todos os autistas nas séries de TV sejam gênios, sejam bem-sucedidos e que tudo dá certo para eles. Mas não mostra que cada um tem as suas questões e que essas questões não foram valorizadas. Né? Como eu falei, como que o Sheldon consegue conviver com outras pessoas, não só com o pai dele, tem horário para tudo, tem que ter horário para sair, para chegar no cinema e tem que passar em tal lojas. Isso tudo leva, até porque o americano acha graça, gosta de fazer graça com tragédias, com jeitos peculiares de cada um, mas é um jeito que a gente acaba importando, né? Porque a gente vê muita série americana, muita série do jeito americano de ser, mas aqui não é legal, porque a gente acaba naturalizando esse jeito e fazendo piada, ou achando que é normal um autista ter os horários deles, o jeito dele ser às vezes inflexível e não vai dar tudo certo, não vai dar, né? Então a gente tem que sempre explicar. Aí o autismo, o meu livro fala um pouco sobre isso, faz uma crítica às séries. As séries são maravilhosas, eu já assisti quase todas por completo, e já o The Big Bang Theory, então eu já assisti umas 3 vezes a série toda. Só que a gente tem que trazer essa questão de, peraí, nem todo autista é gênio, nem todo autista vai se dar bem lidando com todas essas inflexibilidades com outras pessoas. Exatamente. Né? E aí, trazendo também os outros 2 livros que eu indiquei, se você for nos stories ou nos destaques dos nossos stories, tem um cantinho, livros e revistas. Aí vai ter esses 2 livros do Ivan Baron, Manual Anticapacitista. Então ele traz as definições, traz o tipo, traz falas, traz os trechos muito interessantes. E tem o do Alex Duarte, Capacitista em Desconstrução, que ele traz também um texto muito legal. Eu acho que pela Amazon Limited, quem tiver consegue baixar de graça. Eu baixei, acho que foi de graça. O meu também. Quem tem Amazon Limited, pode baixar também. E deixa um comentáriozinho para o algoritmo ver. Para ganhar uns royalties ali. Legal. E aí... A Jéssica perguntando, como é o diagnóstico de TDAH, é necessário algum tipo de exame, como ressonância magnética ou eletroencefalograma? E não, né? Também é clínico, mas precisa talvez de alguma investigação maior, dependendo da idade. Geralmente faz questionário com a família, questionário na escola, né? Criança está muito, né? A Alice, a gente pegou esse questionário, né? Porque a gente estava falando daquela consulta que ele estava muito agitada. A doutora Natasha deu um relatório para que tanto as terapeutas como a professora respondessem. Na verdade, a gente botou até mais para as terapeutas responderem, porque ainda era ensino híbrido, ensino remoto, então a professora não estava tanto contato com a Alice, né? E a Alice aqui no online, ela ficava paradinha, às vezes saía, mas a professora não conseguia olhar. As terapeutas que estavam mais com ela no dia a dia conseguiram responder. Então, às vezes, quando for criança, um questionário vai ser... Mas pode ter as questões associadas, as comorbidades, e o neurologista, como vai medicar, pode pensar em avaliar, através de ressonância ou de eletroencefalograma, alguma alteração mesmo celular, alguma alteração neurológica na criança, né? Porque, naturalmente, o cérebro autista é hiperexcitado, o cérebro TDAH também. Então, pode ver alguma questão em determinada área do cérebro e ver alguma medicação que possa agir mais especificamente, onde
acontece a questão de inibição, controle inibitório, e a memória, concentração. Então, assim, uma avaliação bem minuciosa antes de um diagnóstico. Mas, geralmente, são os psicopedagogos ou neuropsicopedagogos que fazem essa avaliação, principalmente em adultos, né? O neuro, até na infância, pode fazer, mas depois de certa idade, para autismo e para TDAH, acaba sendo esses dois profissionais também avaliando, né, a pessoa que está em investigação. Então, gente, a gente já está caminhando para o final. Foi um prazer estar aqui com vocês. Daniel, tudo bem? Você não pelava com a gente, Daniel. Só enrolando, né? Tudo bem. Mas vai estar cantando lá, eu até sorteei lá, botei lá para você ganhar, que você estava tocando. Esqueci. E aí, se vocês quiserem deixar o tema que vocês querem ouvir da próxima live, a gente faz uma live também interativa, quando conseguir um tempinho, porque tá meio confuso, mas a gente porque tenta. é só pra a gente acorda, tem que dormir cedo, a Alice acorda muito cedo, e vai pra escola muito cedo, a gente faz isso. Então, antigamente a Alice estudava de tarde, era mais fácil de fazer live, noite. Mas estamos disponíveis. Estamos disponíveis. Quem quiser fazer live com a gente também chama a gente. Quem quiser conhecer lá o livro Autismo Flix, ajuda a gente comprando. Tem um livro novo. Que só falta agora revisar mais um negócio, passar para minha revisora de novo. Que é o Sala de Espera. E aí... Que ele vai falar dos bastidores da terapia, tá bem? Isso, e quem conhecer assim... a que faz livro, meu Deus do céu. Editora, quiser ajudar também, editora não for muito caro, não precisa de um rim para dar, a gente aceita também fazer o livro físico, né? Que também é uma boa saída, que muita gente gosta do livro físico também. Então, quem quiser ajudar aí indicando editora, pode indicar. E é isso, gente. Obrigado aí pela presença, companhia, pelos comentários. Espero que tenham gostado. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, na outra rede também. Tentaremos fazer os cortes da live. Então a gente agradece a vocês. E é isso. A Alice tá na vovó, daqui a pouco ela já vem pra cá, e aí não tem aquela aparição dela tão esperada e querida, né, pelos seguidores. Mas é um prazer estar aqui, tá, gente? Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.